Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Rodrigo Fraga, professor de Física, e hoje eu vou resolver a prova da UFSC de 2020, certo? Mas bem, antes de mais nada, peço que já se inscreva no canal e já dê o like no vídeo, ok? Bem, colocando então a primeira questão na tela e as outras depois, certo? Dá um tempo para vocês lerem e daí então seguir com a resolução, tá? Então bem, botando a primeira questão na tela. Bem, a primeira questão fala sobre diversas áreas da física, basicamente, onde se encontra, onde se pode aplicar as chamadas tecnologias assistivas, certo? Bem, para quem percebeu, a prova teve como tema a acessibilidade. Tá? Então, o primeiro item, número 1, fala sobre a questão das lentes, basicamente, ou seja, os óculos, certo? Só marca ali 1, 2, 4, 8, 16, 8, 16, certo? Bem, primeiro fala sobre a questão dos óculos. Né? Afirma que os óculos funcionam à base de interferência. Né? Bem, sabendo, o óculos é, na verdade, uma lente, basicamente. Pensando numa lente convergente, por exemplo, o que acontece? Os raios de luz incidem, de certa forma, nessa lente e atravessam essa lente de forma a mudarem as suas trajetórias dependendo da posição, ok? Bem, o que acontece ali dentro, tá? Observando, é o seguinte, nós temos basicamente aqui a interface, né? Essa ponteirinha, e a incidência do feixe. Né? O que ocorre aqui é basicamente uma mudança de direção com base num fenômeno conhecido como a refração, ou seja, mudança de direção devido à mudança de meio de propagação. Então, o que mantém a base de funcionamento de um óculos é a refração, não a interferência. Então, a número 1 está incorreta, certo? A número 2 vai falar sobre a questão das almofadas, né? Que a almofada, ela impede a distribuição da força, né? Bem, pensando numa pessoa que tem algum tipo de problema de coluna e que tem que estar repousada de uma certa maneira específica, certo? O que ocorre? Pensando que aqui é o banco, em certas regiões, este banco, devido à própria questão da estrutura óssea, a questão da espessura dos músculos, dos tecidos, vai haver regiões de contato, pensando na pessoa sentada, onde vai ter maiores concentrações de força. E isso, para algumas pessoas, pode acarretar alguns problemas. Né? O que a almofada garante? A almofada garante que essas forças irão ser distribuídas, pois onde tiver maior concentração, essa almofada vai, vamos dizer assim, vai compensar essa concentração em forma de deformação na própria almofada, certo? Possibilitando a distribuição uniforme das forças. Então a 2 está errada, a almofada não impede, ela proporciona, certo? Bem, se nós irmos para o número 4, vai falar do andador. Né? Aqui a almofada. O próximo item fala do andador, certo? O que acontece? Pensando no andador, não o andador utilizado por nenês, mas o utilizado por idosos, certo? Que consiste basicamente no quê? Num jogo de, basicamente, 4 pernas ali e alguns com rodinhas, certo? O que acontece? Devido a problemas de equilíbrio da pessoa, ela precisa de uma certa base de apoio para manter uma estabilidade, ou seja, um equilíbrio estável. E o andador proporciona isso. Se a gente pensar que a pessoa, numa certa posição, tende a cair para algum lado, né, para frente, por exemplo, devido à falta na estabilidade do equilíbrio, o que acontece? Este andador proporciona um conjunto de N forças que conseguem manter esse equilíbrio. Né? Então, o andador, sim, ajuda na questão do equilíbrio por dar
maior base de apoio. Então, a 4 está correta, certo? A 8 fala da rampa portátil, né? Bem, falar de rampa aqui na física é basicamente falar de um plano inclinado, tá? E o que acontece num plano inclinado? Pensando numa situação sem atrito, tá? Eu tenho um corpo, tá? Eu poderia pensar na situação com atrito também, mas aí pensando numa esfera. E eu quero erguer esse corpo através de uma força que eu vou aplicar, força F, tá? Em duas situações. Uma, eu quero que essa força seja vertical para cima, eu quero só erguer verticalmente direto, e outra eu vou erguer através da rampa, né? Bem, nessas duas situações eu vou ter que ir contra uma força que é devido à interação gravitacional. Aqui, neste caso, temos a situação da força peso, eu vou chamar de F'. Aqui, como se trata de um plano inclinado, né, daí lembrando das expressões do plano inclinado, essa componente paralela, né, à direção da rampa, é igual ao módulo do peso, da força peso, vezes o seno desse ângulo θ. Né? E bem, como o θ aqui é diferente de 90 graus, e diferente de zero também, este valor de seno é um valor entre 0 e 1. Né? Ou seja, é um valor maior que 0, menor do que 1. Ou seja, 0, alguma coisa. Multiplicar qualquer valor por 0, alguma coisa é ter esse valor diminuído. Né? Então, com isso, sabe-se que essa força F em módulo é menor que a força F'. Ou seja, para eu erguer algo através de uma rampa, eu vou usar uma força menor caso eu quisesse erguer este corpo simplesmente verticalmente a esta mesma altura. Tá? Então, a 8 também está correta, né? Aplicada para mover um objeto é menor, certo? E aí até, de certa forma, intuitivo o que é essa questão. E bem, a 16 afirma a física é importante, né, para a criação e desenvolvimento de produtos que garantam maior acessibilidade. Bem, falamos aqui de lentes, uma área da física, falamos de almofada trabalhando com pressão, falando de base de apoio, falando de toque, equilíbrio. Aqui plano inclinado nem se fala, é direto a falar da rampa de acesso, então com certeza a física é importante para as tecnologias assistivas, certo? Então, bem, essa primeira questão, vamos ter como resposta a soma igual a 28, né? 4 mais 8 mais 16, certo? Primeira questão aí. Tá? Bem, indo para a próxima. Bem, pessoal, aqui uma questão envolvendo movimento harmônico simples, certo? Onde eu tenho este acelerômetro, explicado na questão, e explica também alguns pontos em relação ao ponto A, B e C, certo? Pois bem, então vamos ali. A primeira afirmação, só anotar aqui, temos 1, A2, A4, A8, A16 e A32, certo? Bem, a primeira aí afirma que quando a massa está na posição B, a aceleração indicada pelo acelerômetro é igual à aceleração gravitacional. Bem, no ponto B, como é dito pela própria questão, no ponto B nós temos uma situação de equilíbrio dinâmico. O que acontece? O equilíbrio dinâmico, primeiramente, por ser uma situação de equilíbrio, temos uma força resultante zero. Mas bem, o que significa a ideia de dinâmico? Bem, se o equilíbrio é dinâmico e a força resultante é zero, temos então naquele ponto uma velocidade constante, né? Ou seja, o corpo está em movimento, porém, por estar em equilíbrio, não apresenta uma força resultante naquele ponto, certo? E bem, se não há força resultante, disso aqui parte que a aceleração sofrida é zero. Então a número 1 está errada. Não tem aceleração sentida naquele ponto. Podemos dizer que naquele ponto B, tá? No ponto B, fazendo um diagrama de corpo livre aqui, temos a força elástica vertical e para cima, devido à extensão aqui da mola, e verticalmente para baixo, a força-peso, de forma que temos essa igualdade, força elástica igual a força-peso.
a igualdade entre os módulos ali, né? A segunda vai afirmar pede justamente a deformação que a mola está sofrendo no ponto B. Bem, primeiramente, no ponto A, sabemos que a mola está no seu estado relaxado, ou seja, x0 igual a x. Né? Logo, não há deformação da mola. De forma que de A para B, a deformação é o próprio ΔX. Para eu saber, então, esse valor de ΔD, vou usar justamente a expressão que eu cheguei aqui trabalhando na afirmativa 1. Peso igual ao módulo da força elástica. Daqui, vamos ter o seguinte, que a força elástica igual ao módulo da força peso. Força elástica, K, constante elástica, vezes a deformação, que neste caso é ΔX, vezes a força peso, que é mg. Passando o K dividindo, temos que o ΔX é mg sobre K, que é o que está sendo dito na questão, na afirmativa 2. Então, a 2 está correta. Na 4, está afirmando que na posição A, a aceleração gravitacional é igual a g e atua verticalmente para baixo. Certo? Bem, no ponto A, vamos fazer um diagrama aqui para o ponto A. Essa aqui era para o ponto B. Agora, para o ponto A, o que nós temos? A esfera. Como a mola está no seu estado relaxado, não há deformação. Se não há deformação, não tem a presença de uma força elástica. Bem, sobrando apenas a força-peso. De forma que a força resultante é igual à força-peso, que é mg, e a gente sabe que a força resultante é massa vezes aceleração. De forma que a aceleração que ele está sofrendo é a aceleração da gravidade no ponto A. Então, no ponto A eu tenho aceleração gravitacional e, como estamos tendo um movimento harmônico simples, a gente sabe que neste ponto e neste temos que ter uma força restauradora que sempre aponta em direção ao ponto de equilíbrio. Onde é que é esse ponto de equilíbrio? Onde a força resultante é nula. Logo, no ponto B. Então, a força restauradora, que neste caso é a força resultante, sempre vai apontar para o ponto B, que é o nosso ponto de equilíbrio. Bem, claro, aqui fica óbvio que como a peso é vertical e para baixo, a aceleração vai ser vertical e para baixo. Mas aí já é um a mais aqui sobre questão do movimento harmônico simples, certo? A 4 está correta. A 8, certo? Ele fala basicamente a mesma coisa, só que ele se refere ao ponto C, né? Onde no ponto C a aceleração é g, porém vertical e para cima, certo? Pois bem, como nós estamos tratando de um movimento harmônico simples, que é o que nós temos aqui, um sistema massa-mola constitui um movimento harmônico simples, neste ponto onde eu tenho corpo relaxado, certo? Temos a aceleração g vertical e para baixo. Exatamente a mesma distância, só que do outro lado, nós temos que ter a mesma aceleração, porém, sentido vertical e para cima. Então, se no ponto A, ou seja, ΔX para cima, eu tenho um G, módulo G vertical para baixo, a ΔX para baixo, eu tenho esse mesmo G, só que vertical para cima. Então, a 8 também está correta. Isso aqui é o que constitui a ideia do movimento harmônico simples, certo? Nós temos ali, fazendo aqui a situação, onde eu vou demonstrar aqui o que acontece com as forças. Bem, aqui pensando no eixo XY, e eu tenho o corpo que vai oscilar deste ponto a este ponto. Mesmo não sendo A e B os pontos de equilíbrio, né, nós temos o seguinte, que a força em um determinado outro ponto qualquer, né, aqui que é o MHS, é nada mais do que uma projeção
do movimento circular. Então, por simetria, pensando que aqui são pontos A e C, o que eu vou ter? Né? No caso do movimento circular, seria a aceleração centrípeta, para o centro. Só que aqui, no caso, eu vou ter só componente. Bem, como aqui os ângulos são iguais, pela simetria, esses valores serão iguais. Quem são esses valores? As acelerações, certo? Então, a 8 e a 4 estão corretas. Eu posso usar a simetria, eu não preciso saber, né? Eu não preciso saber a informação de que esses são pontos, né, de amplitude máxima. Eu posso ter essa mola indo mais para cima, vai vir mais para baixo. Mas eu sei que, por simetria, a mesma distância do ponto de equilíbrio, eu tenho as mesmas acelerações em módulo, porém em sentidos opostos. Certo? Bem, a 16 diz que para eu medir a aceleração centrípeta de um carrossel, eu preciso que este acelerômetro fique desse jeito, só que no centro, né? Bem no eixo de rotação do carrossel. Tá? Bem, usando esse mesmo desenho, tá? Aproveitando aqui, sabe-se que a aceleração centrípeta, tá, é igual a ômega ao quadrado, ou seja, velocidade angular, ou frequência angular, vezes R. R, a distância do eixo de rotação. Se eu colocar algo exatamente no eixo, é dizer que este valor R é igual a zero. Ou seja, no eixo de rotação não existe aceleração centrípeta. Então, se eu colocar o acelerômetro exatamente no eixo, ele não vai medir nada. Não vai medir a aceleração centrípeta deste movimento. Então, não tem como medir colocando no eixo. Não, vai ter que colocar, se eu quero saber a aceleração centrípeta na periferia do carrossel, tem que colocar o acelerômetro ali. Que daí eu posso ver, ou deixar ele, né, com o comprimento na direção radial, ou deixar exatamente assim e analisar a inclinação, né, o que é mais complicado. Mas bem, a 16 se torna errada por não indicar aceleração, né? E a 32 diz que só as molas são capazes de obedecerem à lei de Hooke. Realmente a lei de Hooke é uma lei aplicada às chamadas molas ideais. Mas isso acaba entrando em até outras áreas, esse tipo de sistema, aliás, até na área da eletrodinâmica, ok? Quando a gente trabalha com indutor e capacitor ao mesmo tempo. E essa lei de Hooke, ela não se aplica não só agora às molas, mas também a qualquer tipo de força restauradora. O que é uma força restauradora? É uma força que sempre vai tender a deslocar o corpo ao ponto de equilíbrio. Uma força restauradora, ela faz isso, ela faz o corpo oscilar em torno de um ponto de equilíbrio. E onde eu posso ter isso? Tenho dois exemplos. Por exemplo, se eu estou num sistema sem atrito e eu tenho uma esfera que desliza, né, que não desliza, posso dizer que, né, desce uma rampa, bem, sem a presença de atrito, essa esfera ela vai subir e descer, né, sem perder nenhuma energia. Então ela vai ficar nesse movimento basicamente eternamente, né? Só que veja que eu consigo achar um ponto médio entre esses dois, que seria a posição de equilíbrio. E bem, eu não tenho uma força elástica, que eu não tenho uma mola. Não, eu tenho uma interação gravitacional que nesse sistema mantém o corpo oscilando em torno de um ponto médio de equilíbrio. Outra situação que eu posso utilizar também, mas aí muita restrição, é um anel carregado eletricamente, onde eu coloco uma esfera que só consegue se mexer num eixo, exatamente no centro. O que essa esferinha carregada vai fazer? Vai ficar oscilando em torno do centro deste anel. Claro, limitando o movimento dele apenas nesse eixo. Então tem exemplos onde eu consigo analisar qualquer movimento, mesmo sem mola, como se fosse um movimento harmônico simples, né? Então a 32 está errada. Ficamos com a 2, a 4 e a 8, né? Nossa resposta aqui é 14, né? O somatório. Certo, pessoal? Bem, indo para a próxima questão.
Bem, pessoal, aqui uma questão envolvendo, né, plano inclinado, daí tem pouco aqui de diagrama de corpo livre, conservação de energia, trabalho e MRU, certo? Bem, indo para a primeira afirmativa, aqui são os valores que são dados na questão, aqui é o valor que é apresentado no formulário da prova. Tá? Bem, a primeira vai afirmar que se a velocidade desse conjunto, né, só anotando aqui, é 1, 2, 4, 8, 16, 32 e 64. Temos 7 itens aqui para avaliar, certo? Bem, primeiro diz que se a velocidade for de 1 metro por segundo, tá? Durante todo o trajeto, certo? Para percorrer a distância do ponto A ao B, vai levar um intervalo de 7,5 segundos, ok? Bem, a distância entre A e B, ou seja, eu quero este trecho aqui, ó, o trecho AB. Então, o que eu tenho que fazer? Chamar esse trecho de ΔD. Eu tenho que encontrar o valor dessa distância. Bem, eu tenho o ângulo, a questão informa o seno, e eu tenho alguns valores de medida sendo apresentados na própria questão, ok? Bem, primeiramente, a gente vê que esse 60 centímetros, ele não está em metros. Então, vamos já passar ele para metros, o que equivale a 0,6 metros, certo? E bem, observando, vemos que se essa distância vale 0,6 metros e a distância total é 1,2 metros, então aqui temos que ter 0,6 metros também, né? Tem que bater as medidas. Com isso, nós temos aqui, ó, um triângulo retângulo, né? Este triângulo retângulo vai ter as seguintes medidas. Vai ter o ΔD, que queremos encontrar, que seria a nossa hipotenusa. Vai ter 0,6 metros, que vai atuar em relação ao ângulo de 4,5 como um cateto oposto. Ok? Bem, e sabendo da trigonometria, o seno do cateto oposto, ou seja, o seno de 4,5, é igual a cateto oposto, né? 0,6 divididos pelo ΔD. Podemos simplesmente trocar esses dois lugares, né? Aqui passa multiplicando e este aqui vai vir dividindo. Vamos ter que ΔD é igual a 0,6 dividido pelo seno de 4,5, que eu posso substituir por 0,08, já colocando aqui. Como se trata uma divisão aqui, ó, vamos igualar as casas, corta as vírgulas, temos 60 sobre 8. Bem, este valor ΔD vai ser igual a 7,5 metros. Por mais que bata o mesmo valor, tem que tomar cuidado, pois eu posso dar qualquer informação de velocidade aqui, né? Bem, aqui, para encontrar o intervalo de tempo, partindo do MRU mesmo, ou a questão de velocidade média, a variação, o intervalo de tempo, é igual a intervalo de distância, ou a distância percorrida, divididos pela velocidade. Bem, como a distância é 7,5 e a velocidade é 1, temos aí então o valor de 7,5 segundos, o que condiz, ok, então a número 1 está correta, certo? Essa aqui talvez era a que tinha mais trabalho para se fazer, pois envolve ali o triângulo retângulo, tem algumas contas, certo? Bem, o próximo item, que é o 2, vai afirmar que a variação de energia mecânica, tá, do conjunto cadeirante mais cadeira de rodas, ou seja, uma massa que eu vou chamar de M de 70 kg, que é a massa dos dois aqui, a soma. A variação de energia mecânica do ponto A até o D é de 1.400 joules, certo? Bem, primeiramente, a variação de energia mecânica, tá? Vou
colocar aqui em cima, que a gente vai utilizar depois de novo, a variação da energia mecânica é igual à variação de energia cinética mais variação da energia potencial. Tá? Bem, neste caso, o que potencial? Potencial gravitacional, certo? E a energia cinética nessa questão, nessa situação, é nula a variação, pois a questão informa que durante todo o trajeto a velocidade se manteve uniforme. Ou seja, supondo que era este valor de 1 metro por segundo, sempre manteve esse valor de 1 metro por segundo. Tá? Então, neste caso, a variação da energia mecânica é igual à variação da energia potencial gravitacional. Ok? Basicamente aqui para nós, certo? Pois bem, então, e cuidado que aqui eu não estou falando em trabalho, né? Daí já é outra situação, certo? Bem, variação da energia mecânica, ou inclusive o módulo dela, tá? Muito cuidado também, vai ser igual ao que então? Tá? Pegando ali, variação da energia mecânica. Aqui essa situação tem uma questão de sinal, só que daí eu estou usando dessa maneira para ficar um pouquinho mais fácil, certo? Pois envolveria um sinal de negativo, mas aí para evitar complicações. Bem, a variação da energia mecânica então vai ser massa vezes g da gravidade vezes a variação de altura. Então, a variação da energia mecânica aqui, ó, é a massa, que é 70 kg, vezes 10, vezes a altura. E aí que tem que tomar cuidado, né? Pois se tu colocar 2 metros aqui, que é a altura máxima, tu vai achar 1.400, vai achar que tá certo. Só que não. A questão diz que é do patamar A até o D. E o A não é o início. Aqui, sei lá, vai ser patamar O, patamar 0. Mas de A até E, o que nós temos? Olha só, do patamar O até o A temos 0,6 metros. Se todo este valor é 2 metros, então aqui vai ser a diferença, ou seja, 1,4 metros. Vou colocar as duas casas significativas, 1,4 metros, certo? Para fechar os dois. Então, esse é o valor que eu vou colocar aqui. Então, a variação da energia mecânica vai ser 700 vezes 1,4. Né? 7 vezes 10, 700. Vezes 1,4. Aqui a gente vai achar o valor para a energia mecânica de 980 joules. Tá? Bem, que não condiz com a número 2, que fala que é 1.400, né? Então a 2 está errada, certo? Bem, a número 4 fala que a moça aplica uma força de 56 newtons, tá? Entre o patamar A até B, para conseguir termos movimento ali, né? Bem, voltando ali para o triângulo retângulo, o plano inclinado, temos ali o ângulo de 4,5 e temos aqui o que seria o cadeirante e a cadeira de rodas e a pessoa empurrando. Desconsiderem totalmente a escala, que não é, né, dessa forma, esse 4,5 é bem menor, mas no próprio plano inclinado, que eu já falei na questão anterior, na primeira questão, sabe-se que o peso desse corpo, né, que é a cadeira mais cadeirante, é igual a sua força-peso vezes o seno do ângulo θ. Né? Pelo menos o seu módulo. Ok? De forma que, já vimos aqui, isso aqui é o peso do conjunto cadeira mais cadeirante, ou seja, 700 newtons. Então, essa componente, que eu vou chamar de PX, a componente paralela à trajetória, vai ser 700 vezes 0,08. De fato, temos a componente sendo igual a 56 newtons, né? O que faz pensar que, bem, para eu conseguir ter o deslocamento, a força tem que ser no mínimo
56 newtons, o que não é verdade, pois a questão afirma que existe atrito nessa situação. Mas aí pode pensar, bem, mas eu preciso de atrito para ter a rotação na cadeira de rodas. Sim, mas eu também tenho atrito no eixo que prende a roda à cadeira de rodas. E esse atrito no eixo também é uma força dissipativa e ela não contribui para a rotação da cadeira. É uma força que está aplicada diretamente no eixo de rotação. Então temos ali a presença de uma força de atrito. Então a força que essa moça tem que aplicar é uma força que tem que ser essa componente que dá os 56 newtons, mais o que seria a força de atrito, o módulo, né? Que como a questão não informa aí, né, dado nenhum em relação a este atrito, não podemos confirmar nada, né? Mas sabemos que tem um valor e não é zero, é um valor maior do que zero, certo? Então, a número 4, ela está incorreta, pois não é 56. E com isso a gente também consegue anular a número 8, que diz que com o movimento uniforme a moça deve aplicar uma força igual à força de atrito. Não, a força tem que ser igual à soma do atrito com a componente Px do peso do conjunto cadeira mais cadeirante. Então não é só a força de atrito, não, é atrito mais esse valor 56. A 8 também é anulada. A 16 fala que a força resultante, né, sobre o conjunto cadeira mais cadeirante é nula. Tá? Bem, temos uma situação, como diz a questão, que a velocidade ela é constante. Bem, se ela é constante, a gente está num regime de equilíbrio dinâmico, né? Onde eu tenho movimento, mas não tenho aceleração. Equilíbrio dinâmico. E, como toda situação de equilíbrio, a força resultante é nula. Então, a 16 ela está correta. Durante o movimento, a força resultante é nula, pois durante o movimento todo eu estou mantendo a velocidade constante ou uniforme, como diz a questão. Certo? Bem, a 32, penúltimo item, a 32, vai afirmar que ao atravessar o patamar A, ou seja, durante esta caminhada, a força peso do sistema cadeira mais cadeirante é igual a 840 joules. Bem, o que ocorre? Durante todo esse trajeto, temos, né, pensando aqui, vários pontos do trajeto. Uns 3 só. Temos a força-peso na vertical, enquanto o deslocamento do conjunto cadeira-cadeirante está na horizontal, certo? Bem, sabendo que o trabalho é igual a um produto escalar entre os vetores força e deslocamento, né? Produto escalar força e deslocamento, né? Vemos que tem uma dependência com o cosseno do ângulo entre eles. E como eles são paralelos, isso aqui vai remeter a um trabalho nulo, né? Isso, paralelo não, perpendicular, né? Pois o vetor deslocamento é paralelo ao vetor força. Nessa condição eu tenho trabalho nulo, né? Então a força-peso ela não realiza trabalho naquele trajeto, ok? Pois não proporciona deslocamento vertical. Peso proporciona trabalho quando eu tenho deslocamento vertical, ok? Então a 32 está incorreta, certo? Bem, a última, 64, o trabalho realizado pela força-peso da moça, ou seja, a massa de 60 quilos, 60 quilogramas, né? Mais certinho. Desde o início até o patamar D, ou seja, até o final aqui, é de menos 1.200 joules. Bem, como eu falei, o trabalho é um produto escalar entre o deslocamento e a força, né? Neste caso, como se trata de uma força vertical, que é a força-peso da moça, vamos considerar
apenas o deslocamento vertical, que neste caso ó, é vertical, né? É para cima, enquanto a força-peso é para baixo, ou seja, sentidos opostos entre as forças, né? De forma que o produto escalar aqui entre os dois, para a moça, vai ser igual a peso da moça, que é m vezes g, o deslocamento, que é uma variação de altura que ela sofre, vezes o cosseno do ângulo entre eles. Só que aqui temos um ângulo de 180 graus, ou seja, é negativo. Claro, não precisava dessa formalismo matemático todo. Basta ver que, para um deslocamento para cima, toda a força para baixo, né, vai gerar um trabalho negativo, pois não está contribuindo para esse deslocamento. Vamos dizer assim, entre aspas, está atrapalhando. Ok? Mas, matematicamente, temos ali um valor menos 1. Ou seja, vamos ter aqui menos 60 vezes 10 vezes 2. E agora sim é os 2 metros, pois é a altura total. Vamos ter então o trabalho igual a 600 vezes 2 menos 1.200 joules. Então a 64 está correta. Tendo a nossa resposta aqui, o 16 e 64, somatório vai dar 81. Certo? A questãozinha trabalhosa essa, né? Bem, indo para a próxima. Bem, pessoal, aqui uma questão envolvendo um motor ou uma haste que vai basicamente movimentar uma jovem, né, até dentro de uma piscina, o interior de uma piscina, ok? Na questão, tá aí as 4 figuras, eu representei tudo numa só, que é a posição 1, onde ela está simplesmente, né, suspensa na haste. Na situação 2, ela está sendo movida, sofrendo uma translação. Situação 3, ela está descendo e submergindo na piscina. E na situação 4, aí se encontra o repouso, certo? Bem, a primeira questão fala com relação à potência deste motor, a potência necessária para o motor erguer essa jovem a uma altura de 40 centímetros, mas já deixando em metros, 0,4, importante, no intervalo de tempo de 3 segundos, certo? Ele afirma que a potência é de aproximadamente 0,14 cavalos de potência, né? Aproximadamente, certo? Bem, vamos calcular a potência. Temos ali, dado no formulário da prova, a equivalência entre cavalos e watts, que a gente vai utilizar depois, certo? Bem, primeiramente, tá? Temos que a potência é nada mais do que a variação de energia divididos por um intervalo de tempo. Neste caso, variação de energia mecânica. E bem, que energia mecânica, né? Que tipo de energia é essa? Como estamos lidando com a altura, essa energia mecânica vai ser a energia potencial gravitacional, né? Lembrando que a energia mecânica pode ser cinética, potencial gravitacional ou potencial elástico. Então, temos que a energia mecânica, a variação da energia mecânica é a variação da energia potencial gravitacional, que é igual ao produto massa vezes aceleração gravitacional vezes a variação de altura. Que no caso é o ΔH, aqui o 0,4 metros. Ok? Bem, juntando essa expressão aqui, vamos ter que a potência é, ao invés de eu botar ΔE, eu vou colocar toda essa expressão. mg ΔH, divididos pelo intervalo de tempo. Como temos a massa da jovem, que é 80 kg, o G da gravidade 10 e ΔH 0,4, tudo isso dividido pelo tempo, que é igual a 3. Bem, aqui vai dar 800 vezes 0,4, vai dar 320. 320 sobre 3 watts, que é a unidade, pois utilizamos tudo no sistema internacional, certo? Só que a questão pede para acharmos em cavalos de potência. Então,
multipliquemos pelo seu fator de conversão. Como nós queremos que tenha cavalo de potência e precisamos cortar o watts, vai ser cavalo por watt. Como temos ali 1 cavalo de potência, é o equivalente a 735,5 watts. Daí, podemos cortar watt com watt. Esse 3 vai multiplicar com 735,5. Vamos ter 320 divididos por 2.106,5. É um valor muito legal para fazer, né, divisão, certo? Bem, fazendo essa divisão aqui, vai achar um valor aproximadamente 0,145, que é aproximadamente, como pede a questão, o 0,14 cavalos de potência, certo? Usando 2 algarismos significativos aqui, tá? Ou seja, a número 1, que é a questão aí vai de 1 a 32, a 1 está correta. 2, a 4, a 8, 16 e 32, certo? Então, a primeira está correta. A segunda afirma que, na sequência 1, 2 e 3, o torque gerado pelo motor não se altera. Bem, torque, o momento de uma força, tem um formulário aí, mas ele é o produto vetorial entre o braço de alavanca e a força aplicada no ponto em questão, né? Braço de alavanca, a distância onde eu tenho a aplicação da força até o eixo de rotação. Pensando no eixo de rotação no interior do motor, certo? Vemos que na situação de 2 para 3, ou na situação 2, temos uma mudança, né, de posição, de forma que a jovem vai se afastando, do eixo de rotação. Ou seja, vai aumentando o vetor braço de alavanca. Aumentando o vetor braço de alavanca, aumenta-se o vetor momento, né, ou vetor torque, certo? Ou simplesmente o torque, né? Se eu tenho um aumento de torque, então ele está se alterando. Então a 2 está incorreta. A alteração, sim. A 4 afirma que a força aplicada na haste não é constante em todo o movimento na figura 3. Bem, na figura 3, o que nós temos? A jovem está descendo, só que na figura 3 ela fala que está havendo a descida e também a submersão da jovem na água, certo? E o que ocorre? Nessa situação, pensando na 4, fazer aqui, temos a seguinte situação. Pensando aqui um recipiente, e aqui, né, o que seria a jovem, que é o desenho quadrado, tá? E temos o seguinte, temos a força-peso da jovem, vertical para baixo, e temos a força de empuxo devido ao fluido, né, devido à submersão dela na água, então a força aplicada pela água. Essa força de empuxo, ou melhor, a força resultante sobre ela, é igual à diferença peso menos empuxo, tá? O módulo. Só que o empuxo depende da massa específica da água, ou a densidade também, G da gravidade e principalmente o volume submerso. Mas enquanto a jovem está submergindo, este volume vai aumentando, de forma que esse empuxo vai aumentando. E, em consequência, a força resultante também vai se alterando. Se a força resultante se altera, né, a força que a haste tem que aplicar para sustentar também se altera, de forma que o torque também se altera, né? Então, a número 4 ela está correta. A força não é constante. Ela vai variando conforme a jovem vai submergindo cada vez mais na água, certo? Bem, a 8, ok? Tanto a 8 quanto a 16, certo? Estão informando sobre relação à força aplicada pelo motor sobre a haste. Os dois na figura 4. Tá? Bem, o que acontece? Eu não posso informar ou saber a força, né,
cadê? A força aplicada pelo motor. Eu não tenho como saber a força aplicada pelo motor, pois eu não sei o que acontece dentro do motor. Eu não sei onde está esse eixo de rotação e eu não sei o que faz, né, como esse motor faz para gerar um contrapeso nessa situação. Né? Se eu tivesse uma questão onde não há o braço de alavanca, apenas as forças ali agindo, né, um sistema, um corpo não extenso, um corpo pontual, ok, mas não, eu estou trabalhando com questões de momento da força. Então, eu preciso saber essas relações de distância. E com isso, eu tenho que saber a relação de distância do que seria o contrapeso que o motor utiliza para sustentar. Não sabendo, eu não posso informar nada. Se a força vai ser maior ou menor, em qual situação A, situação B, não tenho essa informação. Se eu não posso afirmar, então eu não posso dizer que estão corretas. Tá? É incorreto afirmar. Então, a 8 e a 16 estão erradas pelo mesmo motivo. Eu não sei o que acontece aqui dentro. Certo? E bem, a 32 diz que à medida que a jovem entra na água, a pressão hidrostática aumenta. Diminui, desculpa. Aí já é um outro assunto, pressão hidrostática. Bem, usando este mesmo desenho, tá? O que nós temos? Aqui, vamos ter um ponto, tá? Um ponto, que seria a ponta dos dedos da jovem, vai ter uma pressão hidrostática sendo aplicada ali, né? Claro, estou desconsiderando a pressão atmosférica, certo? Só na hidrostática. Essa pressão hidrostática depende de 3 fatores: densidade, ou massa específica da água, aceleração gravitacional e H, que seria a profundidade. Que profundidade? Essa profundidade, a distância da superfície até o ponto em questão. À medida que a jovem vai afundando, o que acontece? Este ponto vai ficando cada vez mais profundo, né? A ponta dos dedos vai tendo profundidades maiores. De forma que profundidades maiores induz a pressão hidrostática maior. Então, a 32 está incorreta, pois ela afirma que diminui, sendo que na verdade aumenta. Então, a nossa resposta aí fica A1 e A4. Então, o nosso somatório aqui vai dar 5. Certo? Bem, próxima questão. Bem, pessoal, aí uma questão que envolve variação de temperatura, certo? Aí é dado um gráfico de vazão, ok? Onde temos ali mais quente, quente e morno. Eu coloquei nesses gráficos aqui os pontos em questão, certo? Já marquei ali o que for necessário. Bem, enumerando os itens ali, vamos de 1 a 32. Então temos 1, 2, 4, 8, 16 e 32. Aí, certo? O primeiro diz que ligando a ducha na posição quente, não é possível fazer com que a água chegue na temperatura máxima de tolerância, certo? Bem, a questão informa que a temperatura ambiente, chamarei de T0, é de 20 graus Celsius. E que a temperatura que tem que chegar, ou seja, a temperatura ideal, é dada na questão, é um valor de 24,7 graus Celsius. Certo? Bem, o que ocorre? O gráfico está dando variação de temperatura. Ou seja, se eu ver na posição quente, né, eu tenho variações de temperatura maiores do que 5 graus Celsius. Ok? De forma que, cadê? Não é possível fazer com que a água chegue na cadeira com sua temperatura máxima de tolerância. Certo? Bem, aqui deve ter algum erro aqui na escrita, só peço perdão, que ela vai para além, mais para baixo de 5 graus Celsius, certo? Bem, para eu ter calor nessa temperatura, certo? Eu vejo que para água quente eu consigo ter variações menores do que 5 graus Celsius. Tá? Pensando na perda de 5%, ok, da temperatura, eu sei que eu vou acabar conseguindo chegar neste valor. Né? Então a número 1 está incorreta por dizer que não tem como. Sim, é possível, né? Com uma determinada vazão e inclusive tem o fato de que este gráfico ele não termina neste ponto dado. Né? Eu consigo ir aumentando a vazão de forma que isso aqui chegue a uma variação adequada.
ok? Eu não preciso nem fazer um cálculo aqui, né, para pensar com relação à vazão, mas eu consigo encontrar uma situação, certo? Para temperatura quente. Então a 1 está incorreta por dizer que não tem como. Sim, tem como, é possível. Tá? Bem, a 2 diz que não é possível obter temperaturas de 10 graus para nenhuma das 3 posições. Bem, vemos que o gráfico dá variações de temperaturas, variações positivas. Então, seja a situação que eu estiver, a água vai sair do chuveiro sempre com uma temperatura ou 20 graus Celsius, no caso de uma vazão tamanha que não há variação de temperatura, ou acima de 20 graus, 21, 22, 23, certo? Então sempre vou ter uma temperatura maior do que 20 graus Celsius. Tá? De forma que eu não consigo fazer com que a água fique a 10 graus, até porque o chuveiro tem a função de aquecer a água, ou seja, aumentar a sua temperatura, e não diminuir. Então a 2 está correta, não, realmente não é possível ter, né, temperatura de 10 graus. Eu consigo ter uma variação de 10 graus, ou seja, de 20 para 30, por exemplo. Mas a água a 10 graus Celsius não. A 4 fala que a vazão é diretamente proporcional à temperatura da água. Vemos que a variação da temperatura da água é menor à medida que a vazão aumenta. De forma que a vazão, eu vou chamar a vazão de Z. Opa, fiz ao contrário. Vou chamar a vazão de Z. Essa vazão, pelo gráfico, eu vejo que tem uma proporção inversa com a variação de temperatura. E bem, a variação de temperatura é o quê? T, temperatura que está saindo, que chega, menos a temperatura ambiente. Então eu tenho uma proporção inversa com a temperatura. Tá? Então a 4 está incorreta. Não é proporcional. Proporcional seria que quanto maior a vazão, maior a variação de temperatura. Não é isso que acontece. Bem, a 8 afirma que com a vazão de 3,5 litros por minuto na posição morna, ou seja, aqui, tá, marquei, na posição morna, certo? Cadê? A ducha proporciona ao cadeirante sentir a água com temperatura de 23,75 graus Celsius. Tá? Bem, primeiramente, pela análise do gráfico, vemos que na vazão de 3,5, tá? Aqui eu só marquei o ponto, mas o gráfico dado na prova está totalmente demarcado, temos uma variação de 5 graus Celsius, certo? Então, um ΔT de 5 graus Celsius. De forma que a temperatura T vai ser o quê? 20 a temperatura ambiente mais a sua variação. Então, 25 graus Celsius. Só que tem que levar em consideração que a temperatura da água sofre uma perda de 5% até chegar, né, a pessoa que está tomando banho. Então a gente tem que calcular essa perda, ok? Temos duas formas de fazer. Bem, uma delas é calcular o valor dos 5%, que daí seria o equivalente, né, na sua forma decimal, a multiplicar por esse valor e tirar a diferença. Neste caso, 5% de T, certo? 5% de 25 graus Celsius vai ser 25, vezes 0,05. Aí a gente utiliza a forma decimal para achar esses valores, ou também por regra de 3, mas aqui é um método mais direto. Aqui vamos achar o valor de 0,125. Isso multiplica por 5, dá 125, desculpa, 1,25 graus Celsius. Essa é a variação, a perda, melhor dizendo, de temperatura. Então, a temperatura final lá naquela situação vai ser os 25 graus Celsius menos esse 1,25. Ou seja, 23,75 graus Celsius. Ou seja, a número 8 está correta. Tá? 8, ok. Um outro método que se pode fazer é calcular, né, 95% desse valor. Vai ter esse valor direto, mas assim é mais fácil, porque tu vai multiplicar por um 5 aqui, né? E tirar algumas casas decimais, certo? Bem, a 16
diz que a vazão, né, quando a vazão é de 6 litros por minuto na posição quente, tá? Temos aqui a posição 6 litros por minuto na posição quente, ok? Bate com 5 graus Celsius ali também. Temos uma potência de 500 watts, certo? Bem, apagar esse pedaço aqui. Tá? Eu vou utilizar aqui novamente. O que acontece? Tá? A potência, a gente já trabalhou a potência na questão anterior, que fala sobre a variação de energia. Só que nessa parte da calorimetria, a variação de energia, ela vem em forma de quantidade de calor. E como é a variação de temperatura, a quantidade de calor sensível, divididos por um intervalo de tempo. A quantidade de calor sensível é igual a massa, né, vezes o calor específico, vezes a variação de temperatura. Certo? E aí tem alguns poréns aqui que vai acabar incomodando um pouco. A prova ela não informa o calor específico da água, mas é um valor fácil de se encontrar, que é dito 1 caloria por graus Celsius. E na questão é dado o valor da caloria em joules, onde 1 caloria é igual a 4 joules. Tá? Bem, daí um ponto, ou tu lembra das equivalências, ou tu vai trabalhar com o fator de conversão aqui, certo? No caso seria o seguinte, olha só como é que seria trabalhando com o fator de conversão, né? Caloria por graus Celsius, tá? É meio chato, mas, bem, decorando também é uma outra maneira, né? Eu quero de caloria para joule, pois watts está no sistema internacional. Então eu vou colocar 4 joules por 1 caloria. Eu corto com caloria. Ó, esses dois são equivalentes, eu posso fazer isso. E eu preciso de grama para quilograma. Como o grama está embaixo, eu preciso botar ele em cima para cortar. E eu sei que 1000 gramas é 1 quilograma. Né? Essa parte é chatinha ali, usar de fator de conversão. É confusa, mas bem, cortando as calorias, cortando os gramas, temos joule, quilograma e graus Celsius. Fazendo essa série de multiplicações, temos ali então 1 vezes 4 vezes 1000, 4000. 4000 joules por quilograma grau Celsius. É o valor de 4000. Ok? Outra coisa que a questão não informa é a densidade, ou a massa específica da água. Onde a massa específica da água é 1 quilograma por litro. Tá? Até porque é uma convenção, né, de que o 1 litro é o equivalente a 1 quilograma de água, 1 quilograma de água é equivalente a 1 litro, certo? Uma convenção antiga. Certo? Isso aqui para água. Tá? E devido a esse valor 1 quilograma para 1 litro, então eu posso muito bem, ao invés de pensar em litros por minuto, pensar em quilogramas por minuto. Ao invés de usar, usar volume, eu uso massa, certo? De forma que, na quantidade de calor sensível, certo? Vamos ter o seguinte, ou melhor, aqui em cima abrindo, né? Eu tenho massa de água, o calor específico, que é os 4000, e a variação de temperatura nessa vazão, que é de 5 graus Celsius, né? Divididos por um intervalo de tempo. Como eu falei, eu posso, ao invés de trabalhar com litros por minuto, trabalhar a vazão em quilogramas por minuto. Claro, eu estou mudando. Aqui é a vazão em função de volume. Aqui é a vazão em função de massa. Vazão de volume e vazão de massa. Volume e massa são diferentes, grandezas diferentes. Mas existe essa equivalência, né, que 1 litro de água é equivalente a 1 quilograma de água. Tá? Cuidado com isso. Então, podemos utilizar 1 quilograma por minuto. E bem, massa por tempo é nada mais do que isso aqui, ó. Massa por tempo, né? Então, olha só que a gente vai ter. Massa, vamos dizer, 1 quilograma, 4000 vezes 5, por minuto. Só que está no sistema internacional, então tem que botar
60 aqui. Por que 60? Porque eu preciso de 60 segundos, certo? Bem, daqui, ok, o que nós vamos ter, né? Opa, peço desculpa, não é 1 quilograma, é 6. Agora sim, né? Bem, 6 vezes 5 dá 30. 30 por 60 dá 2, né? Sobre 2. Então vamos ter aqui, no final, 2.000 watts de potência. De forma que a 16 está incorreta. Né? 16 afirma que é 500, não, é 2.000. Então está incorreta. E bem, a 32, para finalizar, fala que 1/4 de hora, né, fazendo esse último espacinho aqui, que 1/4 de hora, uma vazão de 5 litros por minuto, eu vou ter gasto 75 quilogramas de massa de água. Bem, aqui é a vazão em função de volume. Só que como estamos trabalhando com a água exclusivamente, posso fazer isso com a água, como 1 quilograma de água é equivalente a 1 litro de água, né? 1 quilograma de água ocupa 1 litro, um volume de 1 litro, podemos, para a água, fazer isso aqui. Certo? Tá? 15 quilogramas por minuto. Se eu tenho outra substância que não é água, com uma densidade diferente, daí eu já tenho que calcular a massa em função da densidade. Aqui no caso seria fazer uma multiplicação, volume vezes a densidade. Bem, 1/4 de hora, pessoal. Vou colocar aqui 1/4 de hora, certo? Multiplicando pelo fator de conversão. Por quê? Porque eu preciso de minutos aqui para poder eliminar ele depois. Né? Sei que 60 minutos, que é o que eu preciso ter, é o equivalente a 1 hora. Posso cortar os H's, vou ter 60 sobre 4, ou seja, 15 minutos. E agora vai da interpretação, né? A massa de água aqui, se eu tenho uma vazão de 5 quilogramas por minuto, e o tempo é de 15 minutos, basta multiplicar, né? 5 vezes 15, 75 quilogramas. Né? Então a 32 está correta. Certo? De forma que a nossa resposta, o nosso somatório vai ser igual a 42. Isso? Certo? Bem, indo para a próxima questão. Bem, pessoal, aqui uma questão falando de lente, certo? É informado a lente utilizada, uma lente biconvexa, ou seja, as duas faces convexas de raios R1 e R2 iguais a 40 centímetros, raios iguais, e bem, temos basicamente o quê? Uma lente convergente, certo? Então, é colocado o livro em frente a esta lente. Então, vou colocar aqui a representação do livro. Tá? Certo? Considerando como se fosse um corpo pontual. Uma distância de 20 centímetros. Tá? E o que é enxergado pela pessoa é um aumento de 5 vezes. Ou seja, temos uma ampliação igual a 5. Certo? E bem, primeira alternativa ali de 1 a 32, então assinalar aqui 1, 2, 4, 8, 16, 32. Certo? A número 1 diz que a distância entre a imagem das letras vista pelo livro e pela pessoa, né, e o livro em si é de 80 centímetros. Ou seja, a distância entre a imagem e o objeto, ok? Bem, primeiramente, nós vamos considerar aqui a lente, passando o eixo principal, aqui o seu centro óptico, ok? E temos aqui o objeto. Tá? Representar o objeto dessa maneira aqui, um quadradinho, altura 20 centímetros, ok? Bem, sabe-se das equações das relações das lentes
que o aumento A é igual ao negativo da distância da imagem divididos pela distância do objeto, certo? Ao centro óptico. Como este valor é 5, temos 5 igual a menos DI sobre 20. 20 centímetros. Passando 20 para o outro lado, multiplicando, teremos 5 vezes 20, ou seja, 100 centímetros. Ou melhor, como tem esse negativo, já coloco o negativo aqui. Menos 100 centímetros, certo? Bem, o que significa isso aqui? De certa forma, a gente já vai confirmar aqui a primeira e a segunda afirmativa, né? Bem, primeiramente, temos que a distância da imagem é de 100 centímetros. O negativo indica que ele está do mesmo lado que o objeto. Daí é a convenção adotada lá pelas lentes, né? Ao negativo, vamos dizer assim, significa que o objeto, que a imagem, desculpa, a imagem está onde tecnicamente não estaria, né? Que a ideia da lente é o quê? É o raio de luz atravessar e formar a imagem do outro lado. Como eu tenho a imagem negativa, significa que ela está sendo formada deste lado. Então, temos aqui uma distância de 100 centímetros do eixo óptico, onde é formada a nossa imagem com ampliação 5, ou seja, 5 vezes maior. Nosso livro visto de lado. Bem, como a distância do livro é de 20 centímetros e a distância da imagem é 100, basta obtermos essa diferença, que é de 80 centímetros, o que condiz com a número 1. Ok. E bem, outro significado que temos dessa distância negativa é de que essa imagem é dita virtual, certo? Ou seja, formada por projeções aqui, né? Veja só, se eu tiver um feixe de luz passando pela lente convergente, um feixe paralelo vai ser desviado passando pelo foco. A projeção vai dar ali no livro. Um feixe que incide no eixo óptico vai simplesmente seguir reta. Essas retas se divergem. O que eu tenho é o encontro de projeções. Este encontro de projeções me indica uma imagem virtual. Ou seja, eu só vou conseguir enxergar na própria lente. Eu não consigo projetar. Ok? Então temos a ideia de uma imagem virtual, o que torna a 2 também correta. Pois diz, né, que a imagem das letras vistas pelo estudante são virtuais. Ou seja, visto na própria lente. Eu não consigo projetar. Certo? Bem, a número 3 já fala sobre relação à distância que as letras estão do eixo óptico. Bem, acabamos de achar o valor de 100 centímetros negativos, que é a distância do eixo óptico. Não 25, como está afirmando a questão. Ok? Tá? Até ler de novo. As imagens das letras vistas pelo estudante encontram-se a 25 centímetros. Errada número 4. Acabamos de encontrar aqui. A 8. Se, né, o estudante posicionar o centro óptico da lente, ou seja, pegar a lente e colocar a 30 centímetros o livro, ou seja, agora temos uma nova distância DO, situação nova agora DO, é de 30 centímetros. A questão diz que ele vai enxergar maior e de uma maneira, e de certa maneira, né, melhor. Certo? Bem, para isso, vamos utilizar uma outra expressão que temos para o aumento. Olha só, o aumento é igual a foco divididos pelo foco menos DO. Ok? Obviamente, vamos precisar encontrar a distância focal aqui para determinar essa amplitude. Bem, a distância focal podemos encontrar justamente com este primeiro exemplo. Temos ali a distância DO, ok? Temos a distância DI. Então, vamos para a equação das lentes, ó. Que foco, aqui o caso especial, produto DI, DO, divididos pela soma, né? No caso, como DI é negativo, já vou deixar aqui menos DI. Certo? O que vamos ter para o foco? DI, DO vai ser menos 100 vezes
20. Divididos por 20 menos 100. Então, o foco aqui vai ser, aqui vai dar menos 2.000, divididos por menos 80. Podemos cortar aqui os dois. Vamos achar que o foco é igual a 25 centímetros. Então, temos o foco da nossa lente agora. Isso aí vai ser útil também mais adiante, certo? Ok, amplitude então vai ser igual a foco 25 divididos por foco 25 menos a nova posição 30. Olha o que vamos ter, 25 sobre menos 5, o que vai dar uma amplitude de menos 5. O que significa isso? Bem, o 5 é porque a imagem vai aumentar em 5 vezes. Ótimo. O que já torna número 8 errada, pois diz que a imagem vai ser maior. Não, vai ser a mesma coisa. Porém, eu ainda tenho um sinal de negativo, ou seja, eu vou enxergar a imagem invertida. Então não vai facilitar, porque eu vou ver as letras de cabeça para baixo praticamente. Então a 8 está errada, não vou enxergar de forma mais fácil, pois eu vou enxergar maior, ok, e invertido, certo? A 16 diz a seguinte, pergunta o índice de refração da minha lente. Aqui iremos usar a equação do fabricante de lentes, onde diz que a vergência, já vou deixar aqui, que isso vai ser importante para 32, que é igual ao inverso do foco, vergência, inverso do foco, é igual a n menos 1, n, o índice de refração da lente, a gente costuma ver essa equação como n do material da lente por n do meio. Como o n é o meio, é o ar, o índice de refração é 1. Então, já posso tirar aqui e deixar assim. Equação simplificada do fabricante de lentes. Divididos pela soma dos inversos dos raios. Onde o raio é positivo quando eu tenho face convexa, raio negativo quando a face é côncava. Neste caso, temos uma lente biconvexa. Então, os dois são convexos, os dois são positivos. Ok? Bem, vamos ter o seguinte, então. Vergência, que é igual ao inverso do foco, tá? Deixar aqui importante. Vai ser igual a n menos 1 vezes 1 sobre r, 1 sobre 40, mais 1 sobre r2, 1 sobre 40. Mesmo denominador, então vamos ter 2 sobre 40. Aqui eu vou deixar a vergência de lado, pensar aqui no inverso do foco. 1 sobre 25, que é o nosso foco, igual a n menos 1 de 1 sobre 20. Posso pegar esse 20 que está aqui dividindo e já passo multiplicando. Vou ter 20 sobre 25 igual a n menos 1. Esse 1 aqui é termo neutro. Aqui vai dar, para n menos 1, o valor de 0,8. Esse menos 1 vai passar somando, então vamos ter que o índice de refração da lente é 1,8. Ou seja, a 16 também está errada, não é 1,4. E a última ali, a número 32, fala se aumentarmos o índice de refração da lente, vamos ter um aumento na vergência, certo? Por isso que eu estava reescrevendo essa equação. Porque, veja, eu tenho a vergência sendo não diretamente proporcional, mas tendo uma proporção quase direta com o índice de refração, Proporção inversa com os raios. O que significa? Quanto maior for esses valores, esses raios aqui, os dois em conjunto, menor a vergência. Quanto maior o índice de refração, maior a vergência. Certo? Por isso que eu já coloquei aqui a vergência. O que é a definição de vergência? É o inverso do foco.
Tá? Então, sim, quanto maior o índice, maior a divergência, a 32 está correta. Então, aqui o nosso somatório vai ficar igual a 35. Então, nossa resposta, ok? Bem, indo para a próxima questão. Bem, pessoal, aqui é uma questão envolvendo ondulatória, certo? No formulário da prova é informado a velocidade do som, 340 metros por segundo no ar, e também informado a velocidade C da luz, 3 vezes 10 na 8 metros por segundo. Bem que não vai ser importante essa última, certo? Bem, primeiramente, a primeira afirmativa diz que os sensores emitem ondas, os sensores ultrassônicos, ok? Emitem ondas no comprimento de 2 centímetros, tá? Conhecendo a equação geral para uma onda, V igual a lambda F, tá? Queremos determinar o comprimento de onda, ou seja, F sobre V igual a lambda. O que acontece? V, nós temos 340 metros por segundo, e F, como se trata da frequência do ultrassom, é a frequência acima do audível, ou seja, uma frequência maior ou igual a 20.000 Hz, maior que 20.000 Hz. Ou também, né, mas aqui não vai ser o caso, 2 vezes 10 na 4 Hz, certo? Então a gente vai utilizar este valor, não é informado, mas tem que saber, para determinar o comprimento de onda, pois a frequência tendo que ser maior do que 20.000 Hz, o comprimento de onda, então, vai ter que ser menor a razão lambda sobre F, ok? Né? Aqui é maior, só que daí como ele passa no denominador, daí usa as equações, né? Mas bem, aqui é uma questão de interpretação também, tá? Bem, a velocidade do som, 340 metros por segundo. Frequência, 20.000 Hz, seria o equivalente ao por segundo. Cortando segundo com segundo. Eu vou ter aqui, tá? Dividido por 2 daria 170. Né? Daí dá 17, 1,7, 0,017 metros. Tá? Passando isso aqui para centímetros, 1,7 centímetros. E olha só, o comprimento de onda tem que ser menor do que 1,7 centímetros para pegar, né, para aquela onda sonora ser uma onda do tipo ultrassom, ou seja, dentro do espectro do ultrassom, que é acima dos 20.000. A questão diz que as ondas são superiores, os comprimentos de onda são superiores a 2. Então a número 1 está errada. Né? Coloca aqui. Vai até o 64. 1, 2, 3, 4. Opa! 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64. Ok? Bem, a número 2 afirma que o ultrassom e o infravermelho não são ondas eletromagnéticas dentro do espectro da luz visível. Bem, primeiramente, o ultrassom ele é uma onda mecânica, ou seja, ela precisa de um meio mecânico, é uma onda que se propaga com essa velocidade através do ar, certo? Então, nem onda eletromagnética ela é para estar tendo espectro de luz visível. E a onda de infravermelho, sim, é uma onda cuja frequência está abaixo, tá, do espectro de frequência da luz visível vermelha, que no caso seria o comprimento de onda, ou melhor, a frequência de luz, ou vermelho seria o comprimento de onda de menor frequência, melhor dizendo. Então, também não está. Ele é uma onda eletromagnética, porém ela está abaixo do espectro da luz visível, em termos de frequência, certo? Então a 2 está correta. A 1 está errada, a 2 está ok.
A 4 fala que o vidro é opaco para a radiação de infravermelho. E, de fato, o vidro, né, que o vidro é? Nada mais do que um isolante térmico. Tá? Ou seja, ele proporciona, né, ele é basicamente um isolante, ele não proporciona uma boa passagem de calor. E o que é o calor, se não uma onda eletromagnética na faixa do infravermelho? Né? De forma que significa isso o quê? Que a radiação de infravermelho ou é absorvida pelo vidro ou é refletida em sua maior parte. De forma que, para infravermelho, o vidro é opaco. Ele é transparente para a luz visível, mas é opaco para infravermelho. Então, a 2 está de acordo. A 2 não, a 4. Ok. A 8 fala que o ultrassom emitido pela bengala pode causar incômodo no ouvido humano. Bem, o ultrassom ele está acima do limiar de audição humana. Então, o ser humano nem escuta o som de ultrassom, né? O som acima de 20.000 Hz. Então, nem tem como causar incômodo se o ouvido não capta. Tá? Errada, número 8. 16. O infravermelho se propaga no ar com velocidade inferior à do ultrassom. Bem, o infravermelho, se tratando de uma onda eletromagnética, ela vai se propagar no vácuo a uma velocidade c 3×10⁸. Toda onda eletromagnética se propaga à velocidade da luz. No meio ar, a sua velocidade vai ser simplesmente c sobre n. N, o índice de refração. Só que o ar possui um índice igual a 1, então a velocidade é praticamente a da luz. Então, errada 16. 32. O ultrassom é eficaz para detectar qualquer obstáculo, já que não é absorvido por nenhum objeto. Não, o ultrassom, a ideia do ultrassom, até pela questão da ultrassonografia, é justamente a ideia de diferença de absorção, de refletância, de transmitância que ele tem em diferentes tecidos. Ou seja, ele é absorvido, é refletido, é transmitido. Então é errado dizer que ele não é absorvido por nada. Não, ele é sim. E é isso aí que também ajuda a ter ideia da questão da ultrassonografia, né? E a 64, o infravermelho não é uma radiação ionizante. Ok, radiações ionizantes são radiações que estão acima ou a partir do ultravioleta em termos de frequência. Né? Quem conhece lá o clássico Rami Lux G, sabe que à medida que eu vou descendo, eu vou aumentando a capacidade de ionização, sendo radiação ionizante a partir do ultravioleta. O infravermelho estando acima não é. Tá? Então, tá ok. Nosso somatório aqui vai ficar igual a 70. Isso. Somatório 70, certo? Bem, próxima questão. Bem, pessoal, aqui uma questão envolvendo o efeito Doppler, certo? Onde temos a seguinte situação. Temos a fonte que vai emitir sinais sonoros, aqui os pulsos que antecedem o que seria o sinal sonoro que vem, né, logo depois de 2000 Hz. Ok? Bem, primeira situação, temos o jovem a uma velocidade de 4 metros por segundo, no sentido se aproximando, né, do que seria o que eles chamam de semáforo, isso? Sentido do sinal sonoro, desculpa. E do outro, como a questão informa, que estão em sentidos opostos, temos o senhor cego a uma velocidade de 2 metros por segundo. Como é sentido oposto, então ele se afasta, ok? Bem, então a primeira situação, a primeira coisa que é perguntada na questão, a afirmação é de que quando os dois chegam à mesma posição, eles escutarão a mesma frequência, né? Bem, ali temos 7 preposições. 1, 2, 4, 8, 16, 32 e 64. Tá? Conhecendo a expressão do efeito Doppler, a gente sabe que a frequência observada é igual à frequência emitida, né? Frequência da fonte, vezes a velocidade do som, mais ou menos a velocidade do observador.
divididos pela velocidade do som aqui neste caso. Certo? Tá? Este mais ou menos aqui vai se dar através da orientação Doppler, que é sempre do observador à fonte. Né? Então veja que para o garoto, sua velocidade será positiva, para o senhor cego será negativa. Tá? Bem, como a frequência observada vai depender só das velocidades e não das posições, independente deles chegarem no mesmo ponto, eles escutarão ainda frequências diferentes por estarem em velocidades diferentes. Então a número 1 está incorreta. Certo? Bem, a 2 diz que o senhor percebe o som emitido com uma altura menor. Bem, a altura, se tratando de acústica, é o que a gente chama na física de frequência. Então, dizer que ele escuta um som de altura menor significa dizer que ele escuta um som de frequência menor. Como ele está se afastando da fonte, né, sabe-se então que quando há um afastamento entre fonte e observador, há uma diminuição da frequência. Diminuindo a frequência, uma altura menor. Então, a 2 está ok, de acordo. Tá? No caso, o garoto ele vai ouvir uma frequência maior ou um som mais alto. Tá? Bem, a número 4 fala que a intensidade do som depende da frequência da fonte sonora. Bem, aí essa prova considerou a número 4 como errada. Mas tenho, né, minha justificativa de por que não, que é a seguinte: sabe-se que a intensidade sonora, existe uma expressão de que é meio da densidade do meio, a velocidade da onda, vezes o produto da frequência angular vezes a amplitude média dessa onda ao quadrado. Né? Claro, é uma expressão um pouco mais extensa, mas a gente vê que a intensidade tem uma dependência com o quadrado da frequência angular. Certo? Então, é sim para haver uma dependência da frequência. Ok? Frequência e da amplitude, né? Mas a questão considerou de que não. Né? Mas aí há alguns problemas. Mas bem, vamos pelo que a questão considera, sendo que, a meu ver, temos isso aqui que prova que não. Certo? Bem, a número 8. O garoto percebe o som da fonte a uma frequência de aproximadamente 2023,5. Usando essa mesma expressão, vamos ter o seguinte, que a frequência observada pelo garoto vai ser igual a 2000 vezes a velocidade do som, que é de 340 metros por segundo, não é dado na questão, mas é dado no formulário do início da prova. A velocidade do som no ar é de 340 metros por segundo. Neste caso, mais 4. Por que mais? Pois a orientação Doppler, ó, a direção, sentido positivo é para a direção em sentido da fonte. Ou seja, mais 4. Divididos por 340. Que vai dar, então, né, aqui vai dar 344 dividido por 340, vai dar 1, bem quebrado. Fazendo esse cálculo, acha-se esse valor bem aproximado. Certo? O que vai condizer, né? Aí, no caso, é um trabalho mais matemático. Então, a 8 está correta. A 16. Para os dois transeuntes, a intensidade do sinal da travessia é maior do que o sinal de advertência de encerramento. Bem, independente do movimento deles, nós vemos que o sinal de advertência tem o dobro de frequência, certo? E isso aqui é o fator que vai dizer o quanto vai aumentar essa frequência. E isso aqui é um valor muito baixo, é cerca de 1,01. Ou seja, um aumento de bem menos de, pouquinho mais de 10%. Só que, como a relação é de dobro, bem, a diferença continua, certo? Bastante grande aí. Então, independente do movimento, o sinal de advertência continua sendo de maior frequência. O que não condiz com a 16, que diz que o sinal da travessia é maior. Não, ou melhor, a intensidade.
certo? Mas bem, falando em frequência, pode-se falar em intensidade também, tá? Mas a intensidade também tem a questão que a conservação da energia, né? A energia vai se manter, certo? Então eles vão escutar a mesma coisa independente das velocidades, tá? Em questão de intensidade sonora. 32. O som emitido pela fonte para o sinal de travessia é mais agudo que o som emitido pela fonte. O que eu acabei de falar aqui, né, para complementar 16, 32 acaba, né, se aproveitando, certo? Vemos que o sinal de advertência é de 2 Hz, é o dobro. Maior frequência, mais agudo. Então, a gente tem errado na 32. O sinal de advertência é, de fato, mais agudo, não da travessia. E a 64, para finalizar, no ar a velocidade do som emitido pelo sinal tem o mesmo módulo da velocidade do som, de emissão do sinal, da advertência, de encerramento da travessia. Bem, a questão é, a velocidade do som é um valor que vai depender unicamente do meio. Esse é o fato de ocorrer o chamado efeito Doppler, né? A velocidade da onda depende unicamente do meio que ele está se propagando. No caso, o som depende unicamente do ar. Então, para qualquer uma dessas situações, a velocidade do som vai ser sempre a mesma, né? Independente do movimento, da fonte ou dos observadores, né? Depende apenas do meio. Então, 64 está ok. Temos aqui, então, como resposta, o somatório vai dar 74, certo? Bem, indo para a próxima questão. Bem, pessoal, essa questão aí é muito simples assim, para quem conhece as leis do eletromagnetismo, certo? Onde basicamente o que precisa entender para essa questão é de que a força eletromotriz induzida, ou seja, a tensão induzida, né, o que vai acarretar numa corrente induzida é igual ao negativo da variação do fluxo magnético. Não precisa nem saber da fórmula, só entender que o fluxo magnético variável acarreta, então, uma tensão induzida. E no caso, um fluxo magnético alterado, variável, pode ser obtido através de uma corrente elétrica variável, pois a corrente elétrica produz, né, gera um campo magnético, aqui pensando num campo magnético produzido por um fio retilíneo, a uma certa distância, temos então uma relação entre corrente e campo magnético. Então, se eu tiver uma corrente variada, tenho um campo magnético variável. Este campo magnético, por si, consegue induzir corrente em algum outro corpo, certo? Então, a ideia-chave é, eu só consigo ter corrente elétrica variável, certo? Eu só consigo, ou melhor, ter corrente elétrica induzida a partir de um campo magnético variável, que vem de uma corrente variável. Então, uma corrente variável induz outra corrente, basicamente, certo? Então, bem, a primeira diz que a corrente elétrica variável produz um campo estacionário. Não, uma corrente variável produz um campo magnético variável. Então, a 1 está errada, né? Temos ali até o 32. Deixa eu botar aqui 2, 4, 8, 16 e 32. A número 2 diz, quando o anel é percorrido por uma corrente variável, produz um campo variável. Ok, de acordo com a lei do eletromagnetismo, né, chamada lei de Faraday-Lenz. 4. Quando a bobina em um aparelho auditivo está imerso num campo produzindo uma corrente variável que percorre o anel, surge nele uma corrente elétrica induzida. Tá? Campo magnético variável vem de uma corrente variável e induz uma corrente elétrica num outro condutor que também vai ser variável. Então, 4 também está ok. 8. Quando a bobina do aparelho auditivo está imersa num campo magnético produzido pela corrente variável, ela produz um campo magnético que sempre contribuirá. Aí, né, vem a questão do sinal de negativo. Sempre quando tivermos a variação de um fluxo magnético, por exemplo, pensando aqui uma espira,
Isso de um certo ângulo. Tá? Se eu tiver um campo magnético variável, por exemplo, devido à aproximação de um ímã, este campo vai induzir uma corrente nessa espira, de forma que essa espira vai sempre o quê? Querer se contrapor, ou seja, não contribuir, mas se opor à variação de fluxo, certo? De forma que a corrente produzida aqui vai gerar, vamos dizer assim, um contracampo para se opor a essa variação. É como se fosse um segundo ímã aqui atrás, ideia de ímã equivalente. Tá? Então a 8 está incorreta, né? A variação sempre se opõe. Tá? Por isso negativo ali, que daí vem a lei de Faraday-Lenz. Faraday descobriu basicamente que eu consigo induzir correntes a partir de variações de fluxo. Lenz viu que essa variação se opõe. Tá? 16. O som captado se propaga no interior do fio a uma velocidade de 340 metros por segundo. Bem, a velocidade do som é 340 metros por segundo. Porém, isso ocorre no ar. Tá? Em outro meio, a velocidade de propagação do som é diferente, só que no fio nós não temos uma onda sonora, não, nós temos pulsos elétricos, nós temos, ou melhor, correntes elétricas variáveis que são convertidas, através de algum dispositivo, em onda sonora. Não tem onda sonora ali, temos sinais elétricos que são convertidos depois. Então a 16 está incorreta, Uma porque não tem velocidade do som, não é 340 metros no meio sólido, outra que eu não tenho sinal sonoro ali, eu tenho sinais elétricos. E a 32, segundo a lei de Biot-Savart, o campo magnético no ponto E, produzido por uma corrente elétrica que passa por ela, depende da distância R do fio do ponto. Bem, lei de Biot-Savart, na verdade é um caso específico porque seria a lei de Ampère, que é a lei que diz que uma corrente elétrica produz um campo magnético. E vemos que depende de um fator R, que esse R é a distância que este ponto está da fonte daquela minha corrente elétrica. Então, está de acordo a 32. Nossa resposta somatória aqui vai ficar igual a 38. Tá? Certo? Indo então para a última questão da prova, depois fazer a questão discursiva. Bem, temos uma questão aí que está falando basicamente do laser, E aí tem que ter um entendimento de como é que é o funcionamento desse equipamento, certo? E também de alguns outros fatores ali com relação ao modelo atômico do átomo, ou melhor, ao átomo de Bohr, modelo atômico de Bohr também. Okay? Mas bem, o que consiste o laser? Temos uma região onde tem um certo gás, que eu consigo de certa forma ionizar ou melhor apenas excitar os elétrons através de radiação. E em torno dessa região, desse cilindro com gás, temos o que seria um envolto de algum emissor de luz, certo? Que para o laser a gente chama de flash. O que esse flash vai fazer? Bem, passando por uma corrente elétrica, ele vai emitir radiação para o interior desse cilindro. Essa radiação, esses fótons emitidos, vão ser absorvidos pelos átomos, ou melhor, pelos elétrons dos átomos daquele gás, de forma que vai haver o quê? Um aumento da energia desses elétrons, certo? Vou desenhar aqui o átomo de Bohr. Olha só, temos o núcleo e temos algumas camadas. O elétron, inicialmente no estado fundamental, vou desenhar dois aqui de exemplo, ao absorver um fóton, ele pode, dependendo do nível de energia, sendo um nível adequado, que corresponde a essa diferença,
ele consegue ir para o chamado primeiro estado excitado. Tá? Mas isso acontece através do quê? Da absorção de fótons. Agora, se eu tenho o elétron em um estado de alta energia, para ele ir para um estado de baixa energia, ou seja, voltar para o estado fundamental, ele vai fazer isso através de uma emissão. Tá? Então, aqui eu tenho absorção e aqui eu tenho emissão, certo? E é isso que vai acontecer no laser. Só que daí tem mais. Uma das regiões do laser, tá, tem uma certa tramitância, ou seja, né, possibilita a transmissão de luz, e o restante é 100% refletivo, ou seja, vai haver somente reflexão. De forma que só consigo ter feixes de luz passando em uma determinada direção específica, que é o que faz o laser ser o laser que a gente conhece, né? Para essa questão da luz ser bem direcionada, a gente chama que o laser, ou melhor, a luz, ela é colimada, ou seja, ela é muito bem direcionada, certo? Só citando os itens aqui, 1, 2, 4, 8, vai até o 32. 2, 4, 8, 16, 32. Tá? Certo? E aqui os processos que ocorrem. Bem, para isso ocorrer, os fótons emitidos pelo emissor de luz, pelo flash, tem que ter uma energia suficiente para fazer isso, né? Então, basicamente, o que acontece? Eu tenho fótons emitidos que estimulam os elétrons a subir de nível, né, ou ir para níveis, estados eletrônicos de maior energia, para logo depois eles fazerem essa emissão. E essa emissão, através da reflexão, da colimação, acabam sendo bem direcionadas. E como o átomo de Bohr só permite transições específicas, a frequência desses fótons vai ser também específica. Então, além de ser colimada, certo? Nós temos uma luz do tipo monocromática. O que é uma luz monocromática? É uma radiação eletromagnética de uma só frequência, né? Pensando na frequência da luz visível, uma só cor, por isso o nome monocromática. Ok? Então temos raios colimados, monocromáticos e também coerentes, né? É um outro detalhe, certo? Mas bem, visto tudo isso aí em cima da ideia do laser, tá? Vamos ali o que ocorre. Ó, número 1 diz que, de acordo com o modelo atômico de Bohr, ocorre um processo de emissão espontânea de um fóton causado pela transferência do elétron excitado para um nível de energia mais alto. Ele diz que há emissão quando o elétron vai para o mais alto, sendo que ocorre a absorção. Então, o número 1 está errado. 2. A luz do laser não pode sofrer difração. Bem, luz é uma onda eletromagnética. Toda onda eletromagnética pode sofrer difração, independente se está colimada ou não, né? Então, incorreto. Tanto que é com o laser que se consegue fazer, né, modelos, padrões de difração bem definidos, tá? Bem estudados. 4. A luz produzida pelo laser apresenta apenas uma frequência, monocromática, né? Ok. 8. A luz produzida pelo laser é extremamente direcional, colimada. Ok. 16. De acordo com o modelo de Bohr, o fóton absorvido por um elétron causa a transferência deste de um nível de energia mais baixo para um nível mais alto. Justamente, a absorção causa, vamos dizer assim, a subida de nível. Ok. A 16 e a 32. Na produção do laser, um fóton externo estimula os elétrons excitados a passar para o nível de estado mais baixa energia com emissão de fótons de mesma energia, certo? Que é a função do flash. Vai emitir fótons com uma certa energia que vai fazer esse estímulo dos, né, elétrons dentro daquele gás emitirem fótons de mesma frequência, né? Eles vão absorver para reemitir. Só que eles vão remitir aqui dentro e, devido às reflexões, vai sair sempre colimado, né? Então, 32 ok também. O nosso somatório aqui vai dar 80. Tá? E essa foi aí a primeira fase, certo?
da prova da UFSC. Agora a gente vai fazer a questão discursiva. Bem, pessoal, essa questão discursiva aí fala a respeito de radiações, tá? E o primeiro ponto fala a respeito da meia-vida, a meia-vida do americio 241, tá? Americio 241, cujo tempo de meia-vida é de aproximadamente 432 anos. Tá? Primeira questão pede para, na letra A, né, para fazermos um gráfico de N, né, o número de átomos deste isótopo, americio, em função do tempo. Então temos ali N, o número de átomos, e um T, vou representar por anos aqui. Ok? Bem, se eu tenho inicialmente uma quantidade N, após um tempo de meia-vida, tá, de 432 anos, este valor vai de N para N sobre 2, pois o tempo de meia-vida é o tempo que um dado elemento radioativo leva para, né, decair a sua metade, ou seja, de N para N sobre 2. Passado mais 432 anos, ou seja, 864, este valor decai novamente a metade, ou seja, N sobre 4. E podemos ir seguindo aqui, né? Mais 432 anos, a gente vai para 1296, temos então um valor N sobre 8. Ele pode ser feito ali até, né, até onde for possível conseguir. Mas, entendendo ali o processo que acontece, que eu vou decair no valor à metade, a cada tempo de meia-vida, temos ali o gráfico bem feito, ok? Bem, a letra B pede para dar a composição de uma partícula alfa. Então, lembrando das partículas radioativas, a alfa é uma partícula que é formada por 2 prótons e 2 nêutrons. Sendo que é basicamente o quê? Um núcleo de hélio. Só que o núcleo de hélio energizado, pois isso aqui ele veio de um núcleo que decaiu, certo? E a letra C pede que, para aquele sistema onde tem que ser feita a medição de uma folha de alumínio, que essa medição vai ser feita através de emissão de radiação, definir qual vai ser o melhor, alfa ou beta. Bem, beta, radiação beta, é nada mais do que um elétron também altamente energizado, pois é um elétron que veio a partir de um núcleo de átomo, não um elétron que está na eletrosfera, né? E bem, aí vai depender do quê? Do poder de penetração dessas duas partículas. Partículas alfa, elas não conseguem atravessar, né, muito mais do que uma folha de papel. Então, se eu utilizasse partículas alfas numa folha de alumínio, eu não ia conseguir ter nenhuma partícula alfa praticamente atravessando. E o detector não conseguiria captar a diferença entre a emissão e a absorção, certo? Para poder definir a espessura da folha. Então, preciso de uma radiação que eu consiga, com um certo poder de penetração, conseguir avaliar, né, essa diferença. Então, eu preciso de algo que consiga atravessar. E a radiação beta é a melhor candidata, pois, né, na incidência, consigo ter uma parcela que consegue ultrapassar. Então, pela questão do poder de penetração, é melhor utilizar partículas beta aí para determinar a finura da folha, certo? E bem, essa foi a prova da UFSC 2020, certo? Se gostaram, peço que curtam, compartilhem o vídeo. Dúvidas ou sugestões podem colocar nos comentários. E bem, pessoal, desejo a vocês bons estudos e até a próxima!